entrando aqui no Facebook. Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu vou fazer um pequeno ajuste aqui nessa câmera para ela ficar um pouquinho melhor. Vai pegar um pouquinho aqui. Pronto, agora sim. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Carolina Salles, psicóloga, coach, e sempre aqui trago um convidado muito especial toda sexta-feira para a gente falar sobre um tema que possa te ajudar aí no seu dia a dia, porque tem a ver com a sociedade que você vive, ou tem a ver com o seu estado emocional, ou tem a ver com a sua saúde, e o nosso objetivo aqui é sempre levar alguma informação que você possa colocar em prática, possa enxergar o mundo de um outro jeito, possa fazer a diferença aí no seu universo, e especialmente possa desenvolver também as suas habilidades, as suas competências, as suas habilidades emocionais, inclusive, para lidar melhor com os desafios, com os desequilíbrios, que a gente sabe que tem vários aí pela frente. Então hoje eu estou aqui com a Mara. Mara, muito obrigada por estar aqui. Mara Cerone, que acaba de voltar de Portugal, está fresquinha, voltou ontem. E daqui a pouquinho eu vou pedir para a Mara se apresentar aqui para a gente, contar um pouquinho da história dela. E a Mara vem aqui falar com a gente de um tema que é muito importante ser conversado. A Mara tem uma grande experiência com compulsões, com dependência química, e é justamente por isso, né, porque daqui a pouquinho a gente vai conversar quanto que isso tem a ver com o tema de hoje, e é por isso que ela está aqui, então, para conversar com a gente sobre este perfil psicológico dos atiradores de massacre. E às vezes não, né, é um tema que é pesado, é um tema que gera um desconforto conversar sobre ele. Vou trazer o Instagram um pouquinho mais para cá, que a gente está longe ali no Instagram. Vamos ver se a gente consegue chegar mais perto. Ah, acho que sim, acho que assim fica melhor. Sim, assim não ficamos tão longe. É um tema que é complexo realmente da gente conversar e é necessário. Mas agora eu vou parar um pouquinho de falar para a Mara se apresentar, por favor, que eu já estou aqui falando bastante. Mara, quem é você na Night? Quem é você na fila do pão? Conta pra gente. Primeiro, Carol, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, é uma honra ter a Mara aqui. Essa pessoa assim que... Vocês vão ver na conversa, vocês vão ver do que eu tô falando. Imagina, uma querida. Uma honra para mim estar aqui. Realmente o assunto é indigesto, para mim também, mas necessário. Contando um pouco da minha história e por que eu cheguei nesse artigo. Na verdade, ele era um artigo, a princípio, que saiu na Revista Internacional da Análise Bioenergética, abordagem a qual eu sou filiada e sou professora no Instituto de São Paulo, e sou professora de compulsões, né? Então, fiz meu mestrado em neuropsicologia, dependência química, e trabalho e dou aula até hoje, enfim, sobre esse assunto. E este artigo surgiu com a necessidade de entender se havia ou não uma compulsão no perfil das pessoas que cometiam esses atos. Sim. E fazendo uma grande pesquisa, a gente chega à conclusão que sim, e acho que é disso que a gente vai falar. Então, assim, para mim o assunto também é absolutamente indigesto, mas eu acho que é um dever da sociedade, é um dever principalmente de nós profissionais de saúde, tentar ao menos nos aproximar de medidas profiláticas, para que esses massacres não se multipliquem como está acontecendo já. Exatamente. A gente vê de alguns anos para cá, esse número ele vem crescendo. Sim. Ele vem crescendo. E é realmente assustador, porque a gente se choca com aquela realidade, né? Especialmente porque agora, é como aconteceu em Suzano, mas como em outros lugares, em Realengo também aconteceu, ao atingir crianças muitas vezes, né? Então, assim, vidas são tiradas ali, e é por isso também, né? Especialmente por isso, é muito indigesto conversar sobre essa situação, e é indigesto, obviamente, para quem vive aquela situação, para os familiares da vítima, e mesmo para os familiares do atirador, porque às vezes não se dão conta daquilo que está acontecendo. Eu acho que por isso também é importante falar sobre este assunto, e entender um pouco enquanto sociedade e enquanto família qual que é o nosso papel nesse movimento, né? Então, assim, Mara, conta pra gente por que você foi estudar esse perfil, enfim, e o que você observou, o que você observou que tem em comum no perfil psicológico, enfim, quais são os aspectos em comum entre estes atiradores? Perfeito. Eu sempre fiquei intrigada com
com um possível diagnóstico envolvido com essas pessoas, né? Porque geralmente, quando a gente fala em tiroteio, massacre e tal, a gente tende a pensar no principal diagnóstico, que é a psicopatia. Sim. Né? Porém, muitos profissionais discutem isso e tal. Bom, e nessa minha pesquisa, eu me deparei com um trabalho de um estudioso chamado Langman. Ele publicou em 2009. Ele estudou 10 casos de atiradores, o que não é pouco, dado a gravidade da situação, né? Sim. E desses 10 casos, ele agrupou em 3 categorias, né? Sendo uma delas composta de somente 3 dos casos, de 10, 3, psicopatia. Né? 2 casos de pessoas traumatizadas, que haviam sofrido traumas. E 5, que é a maioria, de pacientes com personalidade esquizoide. Isso muda tudo. Sim. Traduzindo isso para quem é da área. Exatamente. Conta aqui o que é uma personalidade esquizoide. Traduzindo de uma forma bem rápida, né, e bem superficial, assim, se a gente pensa em psicopatia, a gente está pensando em quadros com, vamos dizer assim, um prognóstico bastante reservado, se a gente pode até dizer, sem nenhuma perspectiva de recuperação. Sim. Né? Se a gente fala em personalidade esquizoide, ou transtorno esquizoide, a gente fala em possibilidades de prevenção. Então, eu queria com isso trazer de um assunto pesado uma esperança. Porque quando há possibilidade de prevenção, você tem esperança. Sim. Né? E essa é a grande diferença dos 2 diagnósticos. Então, a gente falando em esquizoidia, a gente está falando que quanto antes isso for detectado e antes essa pessoa receber ajuda, melhora o prognóstico. Sim. Mara, conta pra gente assim, né? Quais são as características de um transtorno esquizoide, né? Até porque assim, e mesmo, né, é interessante porque a psicopatia, a gente tem um estereótipo também, até porque tem muitos filmes, né? Então a gente tem um estereótipo. Agora, o transtorno esquizoide, ele é um transtorno menos conhecido pelas pessoas, né? Então, como é que se caracteriza a pessoa que tem este perfil? Ok? Eu vou falar em termos técnicos, mas antes eu vou trazer uma expressão que para todo mundo vai ficar claro. Sim. O esquizoide é um esquisito. Perfeito. Né? É aquela pessoa que todo mundo fala, ai, fica muito quieto, ai, não pertence a grupo nenhum, ai, não é extrovertido, né? Então, ele não tem as características, inclusive, que hoje, socialmente, são impostas. Exato. Hoje, o bacana é você chegar no lugar causando, né? Você ser aquela pessoa que se dá bem com todo mundo, que fala com todo mundo, que é super popular e tal. Há uma exigência social em relação a isso. Então, já começa lá atrás, porque assim, o primeiro grupo de pertencimento da criança pós-família é a escola. Se na escola a criança tem esse perfil mais relacionado à esquizoidia, ele já é rotulado. Ele já é rotulado como uma criança problemática. Hoje a gente tem 2 tipos de crianças, na verdade. A gente tem as crianças extremamente ansiosas e hiperativas e tem as crianças que, se ficam quietas, estão doentes ou são deprimidas. Então, assim, onde que está a normalidade de ser quem eu sou? Exato. Isso já é complexo, né? E aí você vai para essa criança que não interage ali, aí você soma a isso que ela pode viver mais bullying, que ela pode viver, né? Porque ela é rejeição, exclusão, tudo isso ela vai viver nesse processo, isso vai acontecer. Porque uma coisa que é interessante a gente entender que assim, muitas crianças sofrem bullying e nem todas vão se tornar atiradores, né? Muitos grupos mesmo sofrem preconceitos e nem por isso vão para este caminho, o caminho, né, de você daí excluir o outro com a morte, né? Você não vai para este extremo. Então, o que faz este grupo, né, um grupo de pessoas que sofrem bullying, algumas especificamente, porque quando a gente olha para a história, é comum elas terem sofrido bullying por conta, muitas vezes,
deste transtorno de personalidade. Perfeito. Então, a gente tem que pensar num contínuo, né? A gente tem uma linha que a gente pode situar também de uma forma absolutamente didática, o que seria considerado dentro da normalidade e fora da normalidade, o que leigamente podemos chamar de loucura, tá? Sim. Nesse, existe um espectro, né? Esse espectro que pode ser, de um lado, a esquizofrenia, né? Que é onde a pessoa realmente perde o contato com a realidade, pode entrar em alucinação, auditiva, visual, etc. A gente tem, nessa linha, o transtorno de personalidade esquizoide. Se esta pessoa, né, não for adequadamente assistida, tratada, não estiver num ambiente também saudável, etc, etc, ela pode, num surto, né, porque a pessoa que comete isso, ela está num surto, onde ela está vivendo uma alucinação, como o rapaz lá de Suzano, filmando tudo como se fosse um jogo de videogame. Ou seja, a pessoa perde o limite entre o que é real e o que é fantasia, certo? Então, é nesta linha que a gente pode trabalhar, né, de prevenção, porque evitar que a pessoa chegue nesse oposto, porque se ela chega nesse oposto, não há mais o que fazer, ela num surto vai cometer atrocidades. Então, a gente tem que chegar antes disso. Como? Bom, existem maneiras de você identificar se uma criança ou um adolescente tem problema. Isso é uma questão de estar junto e estar próximo e querer ver os problemas, né? E essa é uma outra questão, porque aí hoje, né, numa sociedade em que os adultos trabalham muito, né, e que muitas vezes a gente, num tempo disponível, está ali nas redes sociais, quer dizer, o quanto esta pessoa é olhada, o quanto este, né, eu vou falar menino porque a gente observa que são todos meninos, né, todos homens, o quanto esse adolescente, essa criança, ele está sendo olhado pelo pai, pela mãe, pela sociedade, porque ele está ali com ele. Porque para ser cuidado, precisa ser olhado e verificar que tem alguma coisa que chama atenção. Porque tem sinais, mas nem sempre a gente percebe. Sempre. Se você não olhar, você não percebe os sinais. Sempre, em todos os casos, esse levantamento que a gente fez, eu fiz com a colaboração de uma aluna, a Cláudia Bugi, ela fez o levantamento de todos os episódios já acontecidos no mundo inteiro, e aí a gente foi traçando esse perfil. Então, assim, todos a maioria, eles se matam, né? Depois de matar um número grande de pessoas, eles se matam. Alguns que ficam vivos, enfim, vivos, estão presos e tal. Mas, assim, o histórico anterior, sendo relatado pela própria pessoa, se não se matou pelos familiares, é que, assim, vários episódios sinalizadores, né, de comprometimento ocorreram antes do massacre, né? Então, não é algo que, assim, não esperava. É algo do tipo, bom, ele sempre foi meio problemático, é isso que se diz, né? Meio problemático em qual sentido? No sentido de, veja, na medida que esse adolescente, ele se mostra, em alguns momentos, né, com oscilações muito grandes de humor, é claro, tudo que eu estou falando tem que ser levado em consideração, porque a fase da adolescência, ela inclui oscilações, né? Eu estou falando sempre de coisas muito exageradas, eu estou falando de uma pessoa muito fechada e que, de repente, tem uma mudança muito brusca e violenta, que não é esperada e que geralmente assusta as pessoas. Sentir medo diante de pessoas que aparentemente não deveriam causar medo. Então, pessoas, às vezes, que não têm nenhum físico, nenhuma postura, nem nada que você fale, nossa, que agressivo, mas você fica intimidado. Por quê? Porque existe uma violência interna que está sendo contida por essas pessoas a duras penas. O surto nada mais é do que uma ruptura dessas defesas. Exatamente, exatamente. E interessante porque, assim, às vezes a pessoa, os familiares, eles se acostumam desde sempre, talvez até por olhar, ok, né, eu sinto medo, mas ok, e existe ali, fica um conformismo, um conforto de uma situação que não é confortável. Então, por isso também a importância de os pais buscarem referências, né, para olhar sempre para o filho, porque às vezes ele é o único filho, e aí você não tem referência, você não é especialista em desenvolvimento, ok, mas olhar para este filho, olhar para o que acontece ao redor, peraí,
é adequado esse tipo de violência, de agressividade, né? Esses rompantes, será que, em que medida, né? Porque às vezes a gente fica, mas qual é a medida? Qual é a medida? Qual é o comparativo? Acho que seguramente o medo é uma referência de sinal vermelho já, né? Se eu sinto medo, se ele tem um rompante em que eu, pai, em que eu, mãe, sinto medo, já é um sinal vermelho. Agora, buscar a informação para saber qual é o limite disso, porque vai acontecer em alguma medida na adolescência normalmente. Mas qual é essa medida exatamente? Eu me preocuparia até mais com isolamento, tá? Com uma pessoa que está completamente fechada no seu quarto e sem relações reais, né? Sem um convívio real de contato. E talvez com relações virtuais, né? Hoje, com relações porque virtuais. A gente sabe da Deep Web, sabe que tem grupos que estão sempre, vamos dizer assim, incrementando atos violentos e, vamos dizer, recrutando pessoas adolescentes. Sim. Então, eu me preocuparia mais com um adolescente muito sozinho, muito fechado, muito sem perspectiva. Então, assim, a Carol falou uma coisa que é importante, né? Quem são esses pais e os pais que estão olhando para os seus filhos? Olha, nós vivemos uma sociedade que é muito cruel atualmente. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem vários privilégios que nossos pais, nossos avós não tiveram, a gente tem hoje pais muito cansados. As pessoas estão extremamente cansadas. E existem muitas obrigações que são obrigações que são internas, que a própria pessoa se cobra, porque ela tem que comer bem, ela tem que fazer ginástica, ela tem que ser legal, ela tem que ser bonita, ela tem que ser inteligente, ela tem que estar na mídia, ela tem que estar... Quer dizer, é tanta coisa além de ser mãe, além de ser esposo, além de ser marido. Quer dizer, são muitas atribuições. Você tem que ser o melhor em tudo, não é que você pode ser mediano. Né? Eu lembro quando eu estudava, eu não estava atrás de 10, né? Por quê? Porque eu tinha muito mais coisas interessantes do que ficar trancada estudando o final de semana inteiro para ter um 10. Se eu tirasse a média, para mim estava ótimo. Eu não vejo isso acontecendo. Hoje as pessoas têm que tirar 10, porque se tirar 9,8... Eu dei aula em universidade e eu vivi esse dilema de alunos que eu dava 9,5 e falava, mas professora, por que não me dá 10? Eu falava, meu Deus, né? Então, assim, o que é essa necessidade de ser o número 1, de ser o melhor, de ter sucesso, de ser famoso? Então, hoje você pergunta para um adolescente ou para uma criança, o que você quer ser quando crescer? Bom, eu tinha um leque de coisas que eu queria ser quando crescer, inclusive psicólogo era uma, que bom. Mas, enfim, as pessoas respondem, eu quero ser rico e famoso, né? O que a gente tem nas manchetes de jornal hoje em dia? Né? O que se valoriza nessa sociedade? Então, eu acho assim, é muito cruel esse peso. Eu acho que a sociedade, o ritmo que nós estamos vivendo, frenético, não poupa ninguém. Então, as pessoas estão exaustas, as pessoas estão infelizes, as crianças, muitas vezes, estão vivendo neste ambiente, então as crianças já recebem toda uma angústia, não sabem o que fazer com a própria angústia, né? E você tem um problema que vai se agravando, se multiplicando dentro da própria família, sem que ninguém tenha condição, não é por má vontade. Não é. Eu acho que não absolutamente não é. Ninguém. Absolutamente, absolutamente. A questão não é essa. A questão é simplesmente trazer uma informação para essa reflexão e observar, peraí, deixa eu fazer uma olhada para dentro, porque educar filho talvez a tarefa mais desafiadora que exista na humanidade, é demandadora, é desafiadora, e aí com uma sociedade extremamente exigente, com todos os estímulos que a gente tem hoje, talvez tenha se tornado ainda mais desafiador. Então, é claro que para esse pai e para essa mãe, né, quando a gente diz isso, é importante olhar para eles, é importante olhar, os pais olharem para os filhos, não é que a gente está dizendo, não tem pai nenhum olhando, eles são todos culpados, não. É que você tem hoje uma realidade que colabora para que os pais ainda, né, coloquem a sua atenção em outros lugares. Então, ok, é o convite para esse olhar, para esta volta, né? E aí, como a Mara estava bem dizendo, né, que assim, é uma exigência enorme e eu não correspondo, porque o que a gente também observa em comum com a maior parte desses atiradores? São brancos, jovens, meninos, de classe média, inseridos numa escola, ou seja, tem educação. Então, quer dizer, geralmente com QI
acima da média, Acima. ou às vezes na média, mas assim, esse é um dado importante. Sim. São pessoas que poderiam sim ter o tal sucesso profissional. Exato. A questão não é da ordem Exato. cognitiva, Exato. é de uma questão de autoestima. A autoestima é formada pelo olhar do outro. Sim. Hoje as pessoas não se olham. Hoje as pessoas estão cada uma no seu aparelhinho, essa é uma grande compulsão. Existem já clínicas recebendo pessoas que não conseguem largar um celular. Já tem. As famílias às vezes estão já tá jantando, virando transtorno, já tem. cada uma com o seu celular. Eu observo claramente bebês que às vezes estão chorando e as pessoas dão o celular para a criança se acalmar. Então, assim, nós temos compulsões que estão cada vez mais também entrando, né, e fazendo parte da vida familiar como se fosse normal. Não é. Não é. As pessoas precisam de contato. O Lowen já dizia, Alexander Lowen é um neo-reichiano, seguiu o trabalho de Reich. Minha primeira formação, minha primeira abordagem é em terapia reichiana, e ele tem um texto maravilhoso que está aqui nesse artigo. Quem quiser procurar essa revista também pode ler na íntegra. Ele já dizia lá em 1970 e tal, que uma sociedade que não tem contato humano, uma sociedade que não está preocupada em cuidar do outro, é uma sociedade que está fútil. E ele chama a futilidade de uma coisa suja e pornográfica. Então, olha que beleza que é um texto que já foi escrito lá atrás, se a gente pensar, mas ele já vivia isso, ele está falando de um lugar que é Nova York, né? E a gente hoje, cada vez mais, se importa menos com menos. Outro dia, a Maria estava lendo uma pesquisa, eu agora não vou saber fazer aqui as referências, mas qual é a repercussão de quando eu estou no contato, olho a olho, no ser humano, no sentido de até a repercussão bioquímica que gera nessa outra pessoa, em termos de estimular satisfação, bem-estar, prazer. Quanto isso acontece quando você está aqui? E aí eu me lembro dos 3 números, então vou falar aqui de um jeito, eu não vou dar os dados precisos, porque eu realmente não me lembro a referência, mas era assim, 98% de melhora, de diferença quando você faz isso ao vivo. Caía mais ou menos para, se não me engano, 30% no áudio, que também é uma outra, agora eu não me lembro, acho que entre 50% e 30%. E caía no texto, mensagem de texto, absurdamente para menos de 10% de você alcançar essa bioquímica do outro, de transformação do outro, né? De estímulo bioquímico, porque daí com estímulo bioquímico você estimula neurotransmissores, você estimula hormônio, que vão fazer com que você se sinta melhor ou não, que vão diretamente estar relacionados ao seu estado emocional. Então, olha que coisa interessante, até quero trazer aqui, depois se eu encontrar, eu coloco aqui no link, porque eu não tem muito tempo que eu vi essa pesquisa, mas é um dado bem interessante de a gente entender o ser humano, ele é um ser social, ele é um ser interdependente da sociedade. Para tudo, desde a hora que ele nasce até a hora que ele morre. Ele passa por esse processo o tempo inteiro. E hoje, com a tecnologia, isso tem ficado distanciado, porque a gente, inclusive, antes da gente começar, a gente estava dizendo exatamente isso, né? Como a Mara estava dizendo assim, que ela não curte nada, né, do Facebook, Instagram, WhatsApp. Eu falei, nossa, eu acho tão bom, a gente resolve realmente tanta coisa. Agora falou, não, eu às vezes termino o dia e acho que não resolvi nada. Mas como o WhatsApp passou a fazer parte da nossa comunicação de uma forma que você fala com as pessoas por mensagem de texto, e isto é muito distante. E a gente está cada vez mais naturalizando isto que é distante. As pessoas estão se sentindo cada vez mais sozinhas, sim, né? Cada vez mais perdidas e ligadas virtualmente a todas as outras pessoas. Então, no fundo, ninguém sabe o que se passa. Exato. Aliás, eu não tenho Facebook, eu não tenho interesse em ter, não tenho porque eu não quero, porque eu acho que se dedica muito tempo. Eu estava dizendo isso para a Carol. O WhatsApp, para mim, toma muito do meu tempo para eu responder e coisas e resolver problemas que no telefonema eu acho que em 5 minutos resolveria. Mas eu acho que a gente tem que levar em consideração que, assim,
por mais que eu esteja em contato com as pessoas, esse contato é um contato que não me dá isso que a Carol trouxe. Essas são pesquisas sérias já acontecendo, são reais. Então, assim, eu preciso me sentir, né, num grupo de pertencimento. Isso reforça a minha existência no mundo, isso me dá um lugar, isso faz parte do meu processo, da minha autoestima, de saber quem eu sou. E esse reconhecimento validaria, né, os meus atributos e as minhas qualidades, que não são só materiais. Então, quando a pergunta é: eu quero ser rico e famoso, é porque, será que assim eu vou ter a visibilidade, o amor, eu vou ser querido? Porque uma das coisas dessa pesquisa desses atiradores é que, assim, este momento é a única forma deles ganharem visibilidade e fama. Isso é descrito antes desses massacres que são planejados. Então, do que a gente está falando? A gente está falando de uma sociedade que está estimulando e incrementando que as pessoas tenham fama, sucesso e dinheiro, porque isso é o legal, Sim. Né? E aí tem um monte de adolescente que olha e fala: eu não vou conquistar isso, eu não vou conseguir, eu não dou conta, sei lá o quê. E entra num desespero total, porque assim, se eu não tenho isso, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Exato. Este é o grande problema. Então, eu acho que é por isso que a gente tem que parar e repensar. Então, eu não vou mudar o mundo, ninguém vai. Acho que depois dos 20, ninguém mais acredita nisso. Né? Exato. Talvez até antes, né? Hoje, eu acho que nem antes dos 20 você acredita em mudar nada. Mas, enfim, eu acho que você, pelo menos, pode, no seu pequeno grupo, tentar fazer diferente. Eu acho que se você tiver com pessoas e esquece um pouco o teu celular. No grupo de amigos, a gente vê hoje, está reunindo, as pessoas estão falando com quem não está ali. E quem está? Exato. Né? Então, esse contato olho no olho, esse contato de realmente saber como a pessoa está, ouvir, querer ouvir, se interessar, eu acho que está junto, está perto. Eu acho que esse é um antídoto para tudo. Exato. São necessidades humanas, né? A necessidade de ser ouvido, a necessidade de ser reconhecido, de ser amado, de pertencer, de saber que pode errar e é acolhido. Essas são necessidades básicas do ser humano. E essas necessidades, elas só são supridas na relação pessoal. E é assim que, né, como a Mara disse, isso vai formando a nossa autoestima, isso forma a imagem que eu tenho de mim mesmo, porque eu me vejo pelo olhar do outro também. Eu não crio uma referência sozinha na minha personalidade a respeito de mim. Eu crio as minhas referências a partir do que eu estou vendo, do que o outro vê em mim. Então, esse movimento, ele é fundamental para a saúde emocional de qualquer ser humano. Eu diria saúde até física, né? Sim. Porque se a gente for pensar nos reflexos, né? Uma das frases que eu usei nessa apresentação no Portugal foi que uma sociedade doente gera indivíduos doentes, né? Então, o que a gente tem também crescendo demais são os quadros de transtorno alimentar. São seríssimos, enormes, seríssimos. Atinge, por enquanto, mais as meninas, mas também os meninos. Né? Também os meninos. Então, são pessoas que estão se vendo no espelho, são magérrimas e se vendo gordas. Né? Então, são pessoas que não podem comer porque engordam, vão induzir o vômito. Ou pessoas absolutamente viciadas na famosa alimentação natural. Ou seja, que não pode comer nada. Né? Então, assim, são escravidões, na verdade. A gente está falando de ficar escravo de uma imagem de algo que não se alcança, de um ideal, e assim, não estar satisfeito consigo mesmo. Quem você suas qualidades, seus defeitos, todo mundo tem, mas assim, tudo bem, né? Tudo bem. Exato. Olha, Carol, que legal, gosto de você, você tem seus defeitos, que vamos falar, você fez uma coisa que eu não gostei, que ficar uma coisa assim menos exagerada, né? Eu acho que ficou tá tudo muito over. Nós, que já somos adultos, a gente até lidar com isso. Às vezes a gente também fica baqueado. Sim, né? sim. Mas a criança e o adolescente não tem condição, não estão instrumentalizados, vamos dizer assim, para lidar com tamanha pressão. Assim, eu recebo adolescentes, eu tenho uma clínica que é formada de muitos adolescentes, né? Que vem e fala assim: bom, eu só tenho 3 opções, né? Meus pais me deram 3 opções: ou eu vou ser médico, ou eu vou ser engenheiro, ou eu vou ser advogado. Né? Isso para aqueles que ainda pensam numa profissão que não seja despontar como modelo jogador de futebol para ficar logo milionário.
Então, assim, mas eu não me identifico com nada disso, eu queria fazer outra coisa, mas não vai dar dinheiro, então eu não posso. Então, o nome virou dinheiro. A força motriz é dinheiro. Não estou aqui fazendo apologia a ninguém virar hippie mochileiro pelo mundo. Não é isso. Acho dinheiro importante, conforto é importante. Mas, assim, primeiro, antes de tudo, é assim, o meu bem-estar comigo mesmo, né? O prazer que eu posso ter, a satisfação, ir em busca de um desejo, uma realização, porque isso não tem dinheiro que pague. Sabe aquela sensação de, ai, missão cumprida, eu tenho uma profissão que eu gosto, né? Então, é que o que eu percebo, Mara, é que o adolescente, ele ainda não, porque para o adolescente tudo é imediato, então aquele sofrimento vai durar para sempre, né? Ele tem um imediatismo, e aí é muito o papel do adulto ajudá-lo a construir, que assim, vai passar, né? O sofrimento existe, né? E existe algo além, existe algo a mais, porque tem o imediatismo e eu saio daqui e eu tenho que ganhar 1 milhão por mês no mês seguinte, né? Assim, é uma ponte e é literal. Eu tô falando de falas literais de adolescentes do consultório. Assim, fala literal, eu quero começar a trabalhar e ganhar 1 milhão por mês. É literalmente isso. Eu acredito que eu vou conseguir fazer isso. Então, você tá saindo, né? Então, e aí, como você desconstrói, instrumentalizando este adolescente para perceber que ele não vai sair daqui para dar este salto, que não, esse imediatismo, e que daí o sofrimento que isso gera, esse também não vai durar para, né, não precisa durar para sempre, e essa não é a única recompensa que se pode ter na vida, e que ele não vai ser alguém somente se ele for isso, ele já é alguém. E como é que ele pode ser alguém ao longo de todo esse processo? Então, isso aqui é interessante, porque chegam adolescentes aqui no consultório exatamente com esta percepção. Então, como instrumentalizar, né? E é uma função, com certeza, também paterna e materna, de dar este repertório, porque o adolescente não tem repertório. Então, querida, mas aí você falou uma coisa que até me doeu, né? Porque realmente o adolescente tem a sensação que vai durar para sempre. Não vai adiantar um adulto só dizer para ele que não vai durar, se o adulto sente-se assim. Exato. Então nós estamos vivendo adultos que se sentem mal para sempre. Exato. Então ele vê, né, os dele, adultos por perto. A minha fase tá ruim, porque não tá boa na adolescência, mas é ali que eu vou chegar? Se for para virar esse adulto, né, então os adultos que estão absolutamente também compulsivos e dependentes de remédio. Sim. Então, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio depressivo, remédio para conseguir dar conta. Então, assim, onde estão, eu ouço isso, onde estão os adultos realizados, os adultos que eu posso me espelhar, que eu posso olhar, que tem uma vida legal, onde estão? Né? Eles me perguntam isso e eu fico meio, né, sem saber muito o que dizer, porque assim, eu acho que os adultos também precisam, né? Todos nós estamos precisando uma revisão, a gente tem que se rever. A gente tem que se rever assim, o que eu quero exatamente, o que faz sentido na minha vida, o que realmente é importante, o quanto às vezes também, Carol, tem essa coisa que no mundo virtual tudo pode, tudo é legal. Então, assim, tem uma imagem que eu crio, eu também ouço isso não só em consultório, ouço na vida particular, é uma imagem de família feliz e vida feliz que está só no Facebook. Exato. Porque lá ninguém pode dizer que realmente está triste e tal, e ficar triste não é ser depressivo, porque hoje ninguém pode ser triste que já é depressivo. Então, as coisas estão um pouco... Tem uma repercussão, muito. A foto feliz é porque aquela família é muito feliz, né? E aí, assim, a minha dor também é muito a minha dor. Então, é um exagero. Tudo bem, tem esse exagero, talvez, tipicamente do adolescente, que ele enxerga as coisas tem um tamanho enorme. Agora, a mídia contribui, a mídia social, né? O Facebook, Instagram, colaboram com isso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma sociedade que é altamente exigente, a gente tem ali no celular o tempo todo dizendo: tá todo mundo maravilhoso, só você que não. É só você que não.
né? Então tem um problema comigo. Então você imagina, aí voltando ali para aquela personalidade que a gente estava falando, a personalidade esquizoide. Imagina o seguinte, eu tenho que dar conta de tudo isso, eu tenho que ir para esse mundo que nem é assim tudo isso, mas eu tenho que ir para, né, assim, lá legal, né? Que nem é legal, mas eu tenho que ir. Aí eu tô vendo que só eu que não tô aqui, e eu olho ao meu redor e realmente eu não vejo referência, porque eu não entro em nenhum grupo, porque eu sou estranho, porque eu sou diferente. Como é que eu vou ter um lugar nesse mundo? Eu vou ter um lugar fazendo um espetáculo. E que espetáculo é esse? Matando algumas pessoas e me matando. Quer dizer, que é uma atrocidade, obviamente, né, quando a gente racionaliza isso, mas que é o que passa naquela percepção, né, e quando vai olhar o material do que aquela pessoa deixou, ela criou exatamente esse caminho ali. Porque é um rompante de fúria, né? Então, Sim. veja, você vai acumulando, então essa pessoa vai acumulando raiva e desejo de vingança. Então tem muita gente que diz, mas sofrer bullying não é isso. Claro que não é isso, mas Sim. é como a Carol falou, é uma conjunção de fatores. O bullying só é mais um. A pessoa já é mais fragilizada, já está numa situação difícil, já está se recriminando, já não encontra apoio, já ainda recebe o bullying, é discriminada, sente ódio, não consegue revidar, esse ódio vai aumentando, ela vai alimentando o ódio. Tem a compulsão a esses vídeos também bastante violentos, que a gente sabe Sim. que todos eles têm essa prática de ficar, vamos dizer assim, pela descarga, talvez adrenérgica, né, mas de ficarem viciados nesses vídeos, que são vídeos onde atirar e tirar a vida das pessoas é o que dá essa catástrofe. Então, assim, eu vou pôr a minha raiva, a minha fúria para fora de um jeito que é pelo surto, é óbvio, mas é o jeito que aí sai. Então, o que a gente está querendo trazer aqui? A gente está querendo trazer aqui uma reflexão de possível mudança de olhar, né? Primeiro, para mim mesma. Eu acho que se eu puder me olhar e falar, bom, o que eu posso mudar em mim para eu não contribuir com esse tipo de coisa em relação a mim mesmo ou ao outro, né? Com esse tipo de coisa que eu digo é indiferença. Eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer em relação a outra pessoa é ser indiferente, é o desprezo. O desprezo é uma coisa que realmente mata o outro e alimenta a fúria. Então, isso é muito ruim ser desprezado. Eu acho que todo mundo sabe disso, não precisa ficar escrevendo aqui nada. E por isso que ser famoso e milionário é uma delícia, porque ninguém vai me desprezar. Então, nós estamos falando de uma sociedade formada por adultos com pânico de ser desprezado, adultos talvez infantilizados ou adultos que não cresceram o suficiente, que se sentem ameaçados o tempo inteiro e com comportamentos. Então, assim, como que eu posso melhorar isso em mim? Eu não estou isenta disso. Né? Ninguém está. Não, e assim, em vários campos, né? Eu atendo bastante mulher e é muito comum, né, assim, corriqueiro, uma autoexigência, né? Porque a gente sabe assim da mudança do papel da mulher. Então, né, a gente está falando daquela personalidade esquizoide, mas a gente olha para isso em outros grupos e a mulher passa muito por esse grupo, especialmente pela mudança dela histórica, né, do papel da mulher na sociedade, e que hoje, né, inclusive também falava sobre isso com uma amiga, o quanto isso está presente na vida da mulher, porque daí ela tem que dar conta de ser uma mãe maravilhosa, uma profissional incrível. Isso é avassalador para a mulher, porque ela fica num estado de angústia, porque assim, o modelo do sucesso profissional é um modelo masculino, porque é um modelo que se trabalha 14 horas por dia, muito, nessa manhã inteira. Então, ele é um modelo que funciona muito para quem não tem uma casa e filhos para cuidar. Mas ele não é um modelo que funciona para quem tem essas funções. Agora, por que não? E aí, a grande questão é, vamos rever a sociedade, vamos rever a lógica do trabalho e vamos rever como é que, então, as empresas podem absorver essa mulher que tem muito para ofertar, numa outra lógica, que não é a lógica masculina que foi criada desde muito tempo. Mas como é que faz isso? Só que não, ao invés da gente ir questionar isso, a mulher está vivendo uma angústia tremenda. A gente não traz isso para uma reflexão da sociedade, a gente traz isso para um âmbito exclusivamente individual de sofrimento. Então, assim, o contribuir com a sociedade peraí, quanto que eu estou me autoexigindo, eu enquanto mulher, de ter que performar muitíssimo bem e me sentir culpadíssima porque eu estou perfumando bem, mas eu não estou perfumando bem em casa, enquanto mãe. Então, como é que eu administro isso aqui dentro?
para uma questão que é social. Vamos levar isto para as empresas, vamos levar isso para os RHs, vamos trazer isso à tona e não viver isso simplesmente aqui dentro, na autoexigência, quase se chibatando com essa situação, porque não é, né, eu não entendo que seja esse o caminho de resolução. Eu acho que assim, são várias as discussões que a gente pode entrar, eu acho que tudo é extremamente válido, né, e polêmico também, porém, a psicologia, eu acho que também vem sofrendo algumas mudanças em relação à visão das pessoas sobre esse serviço, né? Então, quando eu fui cursar, inclusive, psicologia, e havia a obrigatoriedade de fazer terapia, e eu já fazia por escolha própria, enfim, era uma época onde fazer terapia era uma coisa muito legal, era uma coisa de orgulho, era uma coisa de você virar e falar, eu também faço, encontrar os seus e tal. Hoje, eu percebo um estigma, né? Então, assim, faz terapia, eu já ouvi de algumas pessoas, faz terapia os fracos, Sim, né? sim. Faz terapia Sim. quem não dá conta sozinho, porque Sim. tem que andar com as próprias pernas, faz terapia, sei lá, quem é muito louco da cabeça. Então, assim, são alguns estereótipos que eu acho que é legal, né? Que poder abolir isso, porque, assim, existe uma diferença entre psicologia e psiquiatria, que também é bom falar, porque às vezes as pessoas confundem, né? Então, a psiquiatria, ela vai trabalhar com uma terapia medicamentosa, né? São médicos que podem receitar remédio e tal. Nós, psicólogos, não aceitamos remédio, né? É um outro caminho. E eu acho que a psicologia, ela é um lugar, é um espaço de reflexão que é válido para o desenvolvimento da pessoa, para o crescimento da pessoa, não necessariamente para uma patologia. Então, eu vejo hoje muito mais comum chegar ao consultório pessoas que já estão num limite tão grande de adoecimento psíquico, e às vezes com reflexo, né, em sintomas físicos mesmo, como síndrome do pânico, não preciso falar mais, né? As pessoas estão em sofrimento e os médicos dizem, você tem que trabalhar com um psicólogo, porque é de outra ordem a origem desses sintomas. Mas eu vejo que, assim, é um espaço que ele pode ser usado, vamos dizer assim, é um serviço que você pode buscar e para refletir sobre como você quer conduzir sua vida, para você trazer essas reflexões e para você poder mudar, porque assim, a nossa vida está nas nossas mãos, eu acho que isso que é legal, você se apropriar disso e poder se sentir potente, você poder se sentir com força de direcionar a sua vida conforme os seus sonhos. E você pode alcançar os seus sonhos. Eu acho que essa é a grande mensagem para qualquer pessoa. Porque na medida que você não acredita mais nos seus sonhos, você não pode sonhar, você morre. Você morre ou mata, né? Porque assim, a vida perde o sentido. Sonhar dá sentido à vida. Claro, claro. E tanto que sonhos que são muito inatingíveis, como esse de sair do zero e virar o milionário famoso, não se tornam sonhos viáveis, porque assim, não existe, como a Carol falou, degraus a subir. Existe um tudo ou nada. O tudo ou nada é muito perigoso, sempre. Né? O tudo ou nada, ele está em todo o comportamento aditivo. O tudo ou nada está no usuário de droga que é capaz de morrer de overdose. O tudo ou nada está numa pessoa com transtorno alimentar ou com comportamento compulsivo sexual promíscuo, que pode pegar uma doença, enfim. Então, assim, o tudo ou nada, ele sempre é uma linha entre um abismo, né? Uma coisa que você pode... A autodestrutividade ou a heterodestrutividade está presente. Então, este é o perigo. Então, sair do tudo ou nada para relativizar significa o quê? Você ter uma conversa com você mesma, né? Com você mesmo, mais amigável, mais amorosa. Sim, mais mais generosa, né? Com a autogenerosidade. Né? Isso é fundamental. E por isso vivemos tempos de tamanha intolerância. Porque a intolerância já começa comigo. Então, assim, eu sou intolerante com qualquer coisa diferente daquilo que eu posso suportar. Peraí, do que a gente está falando? A gente está falando, né, de um outro quadro extremamente problemático, né, de adoecimento psíquico, com diagnóstico comprometedor, mas com pessoas que estão no poder. Então, assim, nós estamos elegendo pessoas
que estão realmente adoecidas e a gente não está vendo isso. Por quê? Porque nós estamos entrando. Então, assim, é toda uma reformulação necessária que só vai acontecer na medida que a gente possa estar junto com o outro, se abrindo, conversando e buscando saídas. E saída significa você ter grupo de pertencimento, seja no seu bairro, na escola que seu filho frequenta, nos seus amigos ou familiares, sei lá, cada um vai buscar o seu. Mas você precisa ter pares, pessoas que pensam como você, para você ir trocando ideias e você se sentir fazendo parte. Eu acho isso fundamental. Fundamental, fundamental. Por isso é tão importante falar sobre este assunto, porque tantas até patologias físicas e emocionais podem ser evitadas se a gente, enquanto sociedade, transforma isso que a gente vem construindo ao longo de alguns anos. Porque a gente vem construindo um distanciamento, um abismo, e isso precisa ser desconstruído, porque a hora que isso é desconstruído e se tem espaço para a conversa, para o diálogo, para o ser, né, na interação com o outro, a gente evita tragédias como essa e transtornos e adictos e compulsivos, e a gente é uma prevenção de várias ordens humanas, né, por várias patologias, para várias patologias humanas, não é só para um massacre, que é algo que acontece e choca todo mundo, porque tem outras pequenas coisas acontecendo que também são chocantes, que também estão tirando vidas, às vezes não de um jeito tão alarmante como são esses episódios, né, que obviamente, claro, que nos chocam, mas no nosso dia a dia isso tem acontecido com pessoas em pânico, com pessoas deprimidas, com pessoas usando drogas, com pessoas compulsivas, com transtornos alimentares. Enfim, a gente tem aqui muito perto da gente uma série de situações acontecendo que também podem ser evitadas com a relação, com a interação, né? Por isso é tão importante falar realmente, né? A gente olha lá em cima, né? Lá em cima que eu digo, é no topo daquilo que nos deixa espantados, mas para falar de coisas que estão muito mais perto da gente. Sim, e eu acho que é muito mais simples, né? Muito mais simples. Primeiro, relacionamento humano é difícil. É muito difícil, né? Mas é muito importante a gente ter esperança em se relacionar bem com as pessoas que a gente ama. Então, assim, não é porque eu tenho uma família que vai ser tudo perfeito. Eu vou brigar com meu marido, eu vou brigar com a minha esposa, meus filhos vão me chatear, eu vou brigar com meus filhos. Sim. As brigas, os conflitos acontecem e nos aborrecem. Exato, e isso tudo faz parte da vida. Essa é a interação. Aqui, deixa eu só olhar aqui se teve alguma pergunta aqui pra gente, que a gente está chegando aqui ao nosso final, e eu peço desculpas porque eu esqueci, eu estava estava interagindo aqui. Não, mas a gente só tem oi, gente, né, dando um oi, acompanhando aí a nossa conversa, mas é exatamente, né, acho que esse era o nosso grande recado mesmo, né, de que é simples e complexo ao mesmo tempo, porque a gente está falando de uma coisa que é a coisa mais simples, que é relacionamento, né? A gente não está falando de uma tecnologia, a gente não está falando de algo que precisa ser inventado, pesquisado, a gente está falando do que é simples, do que sempre existiu desde que o ser humano é ser humano. E ao mesmo tempo, isso é complexo, isso não, né? A gente não está dizendo que as relações são fáceis. Mas... Eu vou complementar o que a Carol disse que leu no artigo. Eu tive a oportunidade de estar numa exposição lá em Lisboa, e sobre o funcionamento cerebral, cérebro mais vasto que o céu. Que, aliás, é a intersecção de ciência com poesia, porque esse título foi baseado num poema da Emily Dickinson. E a exposição era muito legal, porque era interativa, então Sim. Tinha uma hora que você colocava os eletrodos, né, para ver as suas ondas cerebrais. O fato é que as nossas ondas cerebrais mudam no contato com o outro. É isso. E isso é lindo. Né? Isso é ciência, isso também é poético e isso é esperançoso. Então, na medida que eu posso melhorar até o meu funcionamento cerebral, né, com o outro, na relação, na troca, puxa vida, o que é mais importante? Né? O mais importante é que eu consiga ter outros perto de mim, que me façam bem, que me façam me sentir segura, que eu possa me mostrar, que eu possa ser quem eu sou, e não só o outro
como alguém que estou competindo, como alguém que eu tenho que ganhar, passar à frente, ou como alguém que vai me fazer mal, como um inimigo, como alguém que me hostiliza ou que eu hostilizo, porque daí a gente está falando de mim. É outra história, outra coisa. E o que infelizmente hoje está sendo muito estimulado, mas eu não preciso ir por esta via. Eu posso, existem outras possibilidades. Esse não é o único caminho. Não precisa acreditar que o outro é legal. Existem pessoas legais. Exatamente isso. Mas a gente está aqui, já até passamos aqui do nosso tempo. Eu quero te agradecer, que conversa rica, né, para a gente pensar. Eu acho que a riqueza dessa conversa está o quanto o simples pode fazer a diferença para o mundo, para o complexo, né? Você mesmo em algum momento disse, a gente já não tem a esperança de que eu vou mudar o mundo. Agora, quando a gente fala disso, a gente fala de uma mudança do seu mundo, que é uma mudança aqui desse mundo, outro mundo, porque é sistêmico. Sim. A hora que você muda o seu mundo, esse mundo muda aqui, que é sistêmico. Então, olhar o outro, estar com o mundo, é simples e está ao alcance de 100% das pessoas. Porque isso não depende de dinheiro, de classe social, raça, nada, absolutamente nada. Só requer estar com outra pessoa, é o único quesito para isso. Então, que fique aí essa esperança realmente, né, de um caminho que está nas mãos de todos nós e que você aí hoje já pode começar a trilhar. Agora, e com quem tá, né, desliga e vai conversar com quem está aí do seu lado, porque isso é muito útil, né? E quero agradecer realmente, Mara, por você estar, né? Assim, que delícia, muito, muito agradável essa conversa. Agradeço, eu tenho certeza que quem vai assistir depois, quem assistiu aqui, sai dessa conversa diferente, ou pelo menos com a possibilidade de estar diferente, né? Espero que sim, eu que agradeço, cara, eu acho muito importante mesmo essa troca. Me coloco à disposição se alguém quiser. Sim, o contato, isso, o contato da Mara está aqui no Facebook, para você que está aí no Insta, basta entrar no Facebook, que é o mesmo endereço, Carolina Salles Oficial, tem o WhatsApp e e-mail da Mara, você pode entrar em contato com ela, ou mesmo que você coloque uma pergunta aqui que seja direcionada para a Mara, eu encaminho para ela, mesmo ela não tendo o Facebook, pode deixar que a gente faz a ponte. Chega, de algum jeito chega. E muito obrigada, então, para você que esteve aqui com a gente. Obrigada, nós nos encontramos em breve, numa próxima live. Você quer deixar algum recado final? Fique à vontade. Também quero agradecer, foi ótimo. Obrigada por todos que ouviram. Muito obrigada e nós nos vemos em breve numa próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.